perdão é um assunto bem importante na Bíblia, bem presente na Bíblia. E, de fato, extremamente importante na nossa vida prática. A grande questão sobre o perdão é que nós pecamos. E pecamos contra Deus, pecamos contra outras pessoas. E precisamos de perdão, precisamos ser perdoados. Também outras pessoas pecam, eventualmente, contra nós, nos ofendem. E assim precisamos perdoar também pessoas que cometem tais coisas contra nós. Nessa mensagem, vamos meditar sobre uma parábola de Jesus. Em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23, Jesus profere a famosa parábola do servo impiedoso. Algumas pessoas também a conhecem como parábola do credor incompassivo. São dois bons títulos para essa parábola, que nos faz pensar no perdão que nós recebemos e no perdão que nós devemos oferecer aos outros. Então vamos para Mateus capítulo 18. Antes de começar de fato a parábola, eu quero olhar para o contexto dela. O apóstolo Pedro chegou para Jesus e fez uma pergunta. Pedro, versículos 21 e 22, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Antes de ver a resposta de Jesus, pense na pergunta de Pedro. Provavelmente você já conhece o que Jesus falou na sequência, e a gente tem com isso uma tendência de talvez diminuir, até zombar um pouco, do que Pedro propôs aqui. Mas a ideia de perdoar até 7 vezes, eu acho que Pedro pensou como algo bem generoso da sua parte. Imagine você, perdoaria alguém, talvez cometendo a mesma falha repetidas vezes, por 7 vezes? Em termos práticos, eu acho que seria algo desafiador para nós. E Pedro estava assim imaginando que colocava um padrão elevado de perdão. Mas Jesus subiu para um nível muito mais alto. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E o ponto de Jesus não é o número em si. 70 vezes 7 dá 490. O ponto não é que nós devemos perdoar só até esse número, como se fôssemos contar num caderno. O ponto é de perdoar incontáveis vezes, enquanto for necessário. E para ilustrar e aprofundar esse ponto, Jesus propôs a parábola que estamos olhando aqui. A partir do versículo 23, a parábola era sobre um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E nesse momento, pense um pouco sobre a posição de cada pessoa e a hierarquia que havia aqui. Um rei, numa posição extremamente elevada de autoridade, contra seus servos. Para aquela época, para aquele contexto, servos eram praticamente posses de um rei. Então estamos falando de alguém numa posição muito elevada contra pessoas bem mais baixas, vamos dizer assim. E trouxeram-lhe, versículo 24, um que lhe devia 10.000 talentos. Agora, Jesus está falando de uma dívida enorme aqui. Eu vou tentar fazer uma conversão simples, para a gente ter alguma noção mais prática, assim. Um talento aqui provavelmente se refere a 6.000 denários. Seria o equivalente. Agora, o que é um denário? Um denário era o salário de um dia de trabalho de um operário simples. Então, a diária de um operário, um denário. Um talento, 6.000 denários, 6.000 dias de trabalho. Mas a dívida desse homem era de 10.000 talentos. Agora você vai multiplicar 10.000 por 6.000, teremos 60 milhões de denários, ou 60 milhões de dias de trabalho. Se você imagina um judeu que não trabalhava dia de sábado,
trabalhando 6 dias por semana. Falaríamos hoje escala 6 por 1. Estamos falando em anos, de mais de 192 mil anos de trabalho. Esse homem tinha uma dívida de quase 200 mil anos de trabalho. A gente se perguntaria como ele conseguiu uma dívida desse tamanho. E o ponto é que Jesus está colocando uma figura que contém um certo exagero para mostrar uma dívida impossível de ser paga. A história continua. No versículo 25, Jesus até fala, não tendo ele, porém, com que pagar. Claro que não, acho que é quase irônico, engraçado essa frase. E com isso ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. No final das contas, nada disso pagaria a dívida, mas ele venderia tudo que tinha, e era isso que ele teria a oferecer. Esse homem faz um pedido, e o pedido dele nos chama muita atenção no versículo 26. Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Agora, o quanto de paciência o rei deveria ter? 192 mil anos de paciência. No final das contas, esse homem não tinha como quitar sua dívida. E o Senhor, então, se compadeceu dele e perdoou aquela dívida. Um ato de pura bondade e compaixão. Agora, a ilustração é clara aqui. O rei representa Deus e o que ele fez conosco. Deus nos perdoou de uma dívida que nós nunca poderíamos pagar. Ele simplesmente nos amou, se compadeceu de nós e foi misericordioso, nos dando esse perdão. Devemos pensar mais sobre o perdão que o Senhor nos oferece, o tamanho da dívida que nós temos por causa dos nossos pecados e como Deus tem sido tão compassivo, amoroso e perdoador. E isso nos leva à próxima parte da parábola. No versículo 28, aquele servo, saindo dali, encontrou um dos seus conservos. E esse seu conservo lhe devia 100 denários. Agora, eu já fiz a conversão aqui antes. 100 denários é um salário de 3, 4 meses de trabalho. Acho que ninguém gostaria de ter uma dívida que corresponde a 3 ou 4 meses do teu salário, mas todos nós concordamos que é possível de ser paga. A situação aqui agora envolvia não mais um rei e seu servo, mas 2 iguais, 2 conservos, pessoas no mesmo patamar. E não envolvia mais uma dívida enorme de 10 mil talentos, mas uma dívida pequena, possível de ser paga. Tem uma semelhança nessa história. Versículo 29, o conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele fez o mesmo pedido que aquele homem havia feito ao rei. E dessa vez o pedido era realista. Bastava um pouco de paciência e ele conseguiria juntar aquele dinheiro e quitar a dívida. A grande diferença é a reação do servo, agora o credor daquele homem. Versículo 28 diz que ele o agarrava e o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. O conservo implorava, ele, entretanto, versículo 30, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Ele esqueceu que foi grandemente perdoado e não usou de compaixão para com o seu irmão. Agora isso trouxe consequências para ele. Versículos 31 a 33. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Agora ele seria confrontado pelo rei. E as palavras do rei aqui são incríveis. Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? De fato, ele deveria ter pensado no perdão que recebeu, na compaixão que experimentou, e estender isso aos outros. Quantas passagens no Novo Testamento nos ensinam que nós devemos imitar as atitudes de Cristo, que nós devemos imitar o amor
a humildade do Senhor, de olhar para como Ele nos amou e como nós devemos aprender com isso a amar os outros. São muitos textos. Eu penso, João capítulo 13, versículo 34, novo mandamento vos dou, mas o final da história aqui nos faz pensar na consequência dessa falta de perdão. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Toda a dívida. 192 mil anos. Eu acho que descreve um castigo eterno. Jesus traz a aplicação da parábola para nós no versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Deus exige um perdão verdadeiro, do íntimo. Ele consegue ver o nosso íntimo. Nós conseguimos falar da boca para fora que perdoamos, mas Ele olha dentro mesmo de nós. Quantas lições tiramos dessa parábola? Nós devemos meditar e reconhecer mais profundamente o perdão de Deus sobre nós. Eu tinha uma dívida impossível de ser paga, mas eu recebi um perdão completo. Sabe que Deus não vai ficar voltando e passando na minha cara meus pecados antigos. Deus não vai ficar usando como uma moeda de troca ou fazendo chantagem pelo fato de ter me perdoado. Deus, ao perdoar, nos trata como se nunca tivéssemos cometido aqueles pecados em termos da culpa sobre eles. Devemos pensar no tamanho desse perdão, no tamanho da nossa culpa que foi perdoada. E devemos aprender a perdoar os outros. Sabe que as dívidas dos outros para comigo, as ofensas que eles cometem, não se comparam ao que eu cometi contra Deus. Eu tenho que pensar mais na minha culpa. É uma lição para diminuirmos o nosso ego e percebermos que nós somos merecedores, no final das contas, de um castigo eterno. Como eu não serei compassivo, misericordioso, paciente com os outros? Devemos deixar de lado atitudes arrogantes, rancor, qualquer tendência a um falso perdão. É fácil dizer que perdoou, mas continuar no íntimo guardando amargura, raiva, ressentimento. É fácil estarmos agindo com frieza para com o outro, porque não perdoamos de coração. É fácil a gente ficar dizendo que perdoamos, mas continuamos pensando e acumulando dentro de nós amargura, autopiedade, um sentimento de sermos injustiçados. Não é esse perdão que Deus tem nos ensinado? E de fato, se não perdoamos, não seremos perdoados. Foi a mensagem que Jesus deixou no final da parábola.